Futebol árabe chega com tudo para tirar 2 jogadores titulares do Flamengo. Vamos comentar sobre isso, as informações atualizadas. Tem informações pré-jogo. Hoje é dia de Flamengo e Olímpia. Vamos para dentro dos caras, meu querido. Vamos comentar algumas informações pré-jogo. Tem informação sobre o Gabigol e muito mais. Tá recheado, então você tem que acompanhar até o final. Para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, aciona o sino, deixou o like. Deixou o like, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro, meu querido. É o seguinte, Flamengo de um lado, Olímpia do outro. Já estão definidos os uniformes e o Flamengo vai com a camisa predominantemente, aliás, o short predominantemente preto e a camisa rubro-negra e o meião rubro-negro, e todo rubro-negro o Flamengo vai jogar contra o Olímpia, na minha opinião, o melhor uniforme, o uniforme mais bonito do Flamengo, o Flamengo com short preto, todo rubro-negro, sabe, pra cima dos caras. E o Olímpia naturalmente vai com seu uniforme branco com a listra aqui, né, na barriga ali, a lista preta. E aí, é o seguinte, o Flamengo avançando do Olímpia, o Flamengo pode conquistar uma bagatela de 8.900.000 reais. Conquistando não, vamos passar do Olímpia e vambora, meu querido. E aí, somando a fase de grupos e somando também o que o Flamengo pode ganhar passando do Olímpia, vai totalizar uma grana aí de 30 milhões de reais. Então é de suma importância o Flamengo avançar para conseguir esse dinheiro. Mas o dinheiro, entre aspas, né? Não é que é o de menos, mas o mais importante é a questão esportiva, né? E aí, teve o tal do foguetório no hotel do Flamengo. Alguns torcedores do Olímpia pegaram seus carros, foram até à frente do hotel do Flamengo e soltaram alguns fogos. Por que eu falo alguns fogos? O Diogo Lemos, que é membro do Conselho do Futebol do Flamengo, gravou um vídeo dos caras indo de carro lá no hotel do Flamengo soltando fogos, mas segundo ele disse, ele mesmo lá na legenda dos stories, e disse que esperava mais, disse que foi fraco e coisa e tal, meio que ironizou a tentativa dos torcedores do Olímpia de tentar destruir o sono dos jogadores do Flamengo. E o hotel que o Flamengo tá é um hotel 5, 6 estrelas, parede acústica, não tem essa história, entendeu? De atrapalhar o sono dos jogadores. Isso aí já ganhou o jogo lá no passado, hoje em dia isso aí não tem muito efeito não, beleza? Time do Flamengo, na minha opinião, já vou deixar claro aqui, caso realmente for esse time aqui, o equívoco do Sampaoli, tá? Vou torcer pelo técnico, é óbvio, vou torcer pelo Flamengo, mas na minha opinião essa escalação é um equívoco. Vamos lá. No gol, Matheus Cunha, ok. Lateral direito, Wesley, show de bola. Zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, show de bola. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, showzaço de bola. Na minha opinião, é o Felipe Luiz que tem que jogar. Ah, mas o Ayrton Lucas, a velocidade, tem que ter saída de bola, porque em algum momento o Olímpia vai tentar marcar pressão. E com o Felipe Luiz, o Flamengo tem uma melhor saída de bola, tem um melhor controle da partida. O Ayrton Lucas acelera muito o jogo. Não é jogo para acelerar, é jogo para controlar, para cadenciar, achar uma brecha e fazer o gol. Então, para mim, o Felipe Luiz se encaixa melhor nesse contexto do Flamengo. Agora, Alan e Gerson na dupla de volante. Na minha cabeça, na minha opinião, é um equívoco. Por quê? O Alan é um cara que já demonstrou que toma muito cartão, sobretudo no início do jogo. E você começar o jogo tomando um cartão, um jogo decisivo, é perigoso. O Gerson, sem a bola nas últimas partidas, não vem se dedicando muito. E isso também me preocupa, a não ser que ele mude de comportamento hoje e marque em cima do adversário. Então, essa dupla de volantes aqui, mas o Gerson não é volante. Nessa escalação ele tá como volante. Porque depois tem Ribeiro, tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Gabigol. Então não venha dizer que ele não tá como, que ele tá como volante sim.
tá? Então, em vez de Alan Gerson, eu tiraria os dois, entraria com Thiago Maia e Vitor Hugo. Thiago Maia, tu tá comendo, pô, aquilo lá mesmo que tu pensou, tá comendo bosta de cavalo, Pedro, aquela bosta que tem mosca por cima, que o cavalo caga às 6 da manhã na roça, tu tá... Não tô. O Thiago Maia é o cara da marcação, é o cara que não deixa o adversário jogar. Mas ele jogou mal no último jogo, mas o São Paulo botou o cara de lateral, velho. Bota o cara no meio. Tu é maluco, Pedrão. Tu tá falando merda. Tá tudo certo. Eu respeito tua opinião. Tá tranquilo, mas eu iria com o Thiago Maia e também com o Vitor Hugo. Eu iria com a formação que o Flamengo foi contra o Grêmio. Pra mim, aquele é o time do Flamengo. Beleza? E ó, sobre o seu Vilmar Roldan, o técnico da equipe do Olímpia, o Arce, né, que jogou no Palmeiras, jogou na equipe do Grêmio, no Paraguai, deu uma declaração sobre o árbitro, sobre o Vilmar Roldan. Ele falou o seguinte: confiamos na arbitragem. Roldan é um homem muito experiente. Não acho que ele vai deixar se influenciar por absolutamente nada em relação ao que pode acontecer nos bastidores entre a força que o rival pode ter também. Nem pela história, nem pelas pessoas, nem pelo tipo de festa. Ele deve ser o árbitro mais experiente que a Conmebol tem. Em relação à experiência, acho que o Arce tem razão. Agora, ele não pode se deixar envolver pelo ambiente, virar um árbitro caseiro, até porque ele deu um pênalti contra o Flamengo dentro do Maracanã numa final de Sul-Americana, então ele demonstrou ali que não é caseiro, apesar de ter errado contra o Flamengo. Mas, gente, se o Flamengo jogar direitinho, se o Flamengo jogar na moral, se pegar a bola, botar no chão, botar na roda, o Flamengo ganha. Não tem essa história de arbitragem. E acho até que a gente não tem que botar uma lupa na arbitragem, tem que botar uma lupa na diretoria. Se vier uma eliminação, que não vai vir, porque o Flamengo vai avançar hoje para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E se tem uma coisa que possa, de repente, tranquilizar o torcedor rubro-negro, o Flamengo nunca foi eliminado após vencer o primeiro jogo em mata-mata desde 2019. Então, desde 2019, o Flamengo venceu a primeira em casa, nunca foi eliminado no segundo jogo. É claro, é uma questão que pode ser quebrada a qualquer momento, mas não vai ser hoje, nem vai ser nas quartas, nem vai ser na semi, porque o Flamengo estará na final da Copa Libertadores, enfim, né, contra quem, não sei, acho que até o Palmeiras vai pra final, porque a chave do Palmeiras tá bem tranquila do outro lado. Então é pra dentro do Olímpia, é pra cima dos caras, é vencer o jogo. É não deixar margem para interpretação. Ir lá, mete o 3-0 e já resolve a parada. Apesar do ambiente hostil que a gente vai... Cara, que ansiedade, bicho. Eu vou te contar um negócio. Ó, só para maneirar um pouco um clima aqui que tá tenso realmente, o nosso querido uruguaio Georgian de Arrascaeta deu uma entrevista aí ao portal Globoesporte.com falando, né, abordando alguns temas. Foi perguntado a ele qual Libertadores ele prefere, de 19 ou 22, ele respondeu 22, achei até de forma surpreendente. Foi perguntado a ele se ele prefere gol ou assistência, ele disse assistência. Aí foi perguntado outras situações para ele, que depois vocês conferem na íntegra lá no GE, tá? Sobre Suárez e Cavani, Maracanã, o Centenário, andar de cavalo, ir à praia. Depois vocês vão lá conferir isso tudo, não vou me alongar porque tem muita coisa pra gente tratar aqui. Muita gente, aliás, preocupada com o nosso querido Eric Pulgar, o chileno, que assumiu a volância do Flamengo, no entanto, já desfalca o Flamengo há mais ou menos 8 partidas. Pedrão, quando que o Pulgar vai voltar para a volância do Flamengo? Pois é, a Alexia Marques fez uma matéria aí no Globoesporte.com e abordou esse tema e soltou algumas apurações em relação à lesão do Pulgar. Vamos acompanhar aqui agora. O volante chileno Eric Pulgar sentiu dores no aquecimento antes do duelo entre Flamengo e Atlético no último dia 12, né? Já vai fazer aí um mês que o Pulgar tá longe dos gramados. Ele teve uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa direita, beleza? E aí, por isso que ele tá esse tempo todo de grau 2, quase grau 3. Renato Benedito depois vai saber explicar melhor essa situação. A expectativa do departamento médico é que o Pulgar possa iniciar na próxima semana
a preparação física depois de ser reintegrado ao restante do grupo. O departamento médico rubro-negro prevê mais 2 semanas de recuperação até que o chileno possa retornar às atividades, tá? Até o momento, o Pulgar faz atividades apenas na academia do Ninho do Urubu, combinadas com fisioterapia. Ele também já trabalhou de alguns movimentos em campo. Então, quem sabe, de repente, a gente já tem um Pulgar apto aí pro primeiro jogo das quartas da Libertadores, pro segundo jogo das quartas da Libertadores, enfim, não sei, né, porque as quartas da Libertadores é da semana do dia 22 e na semana do dia 30, é seguidinho também, né, eu gosto assim, não gosto dessa história de ficar botando intervalo entre o primeiro jogo e o segundo jogo, né, já tem a Copa do Brasil, que vai ter um intervalo danado, na semana que vem o jogo da volta contra o Grêmio, eu não gosto de mata-mata com esse intervalo todo, você fica ansioso ali. Com o Grêmio eu não tô tão ansioso porque o Flamengo meteu 2-0 lá, tá? Mas sempre, enfim, mas... Então, de repente, pro jogo contra o Fluminense, o Flamengo avançando hoje, que o Flamengo vai avançar, tem aí essa situação do Eric Pulgar podendo voltar, pelo menos ao banco de reservas do time do Flamengo, vai ter que recuperar ritmo, aquela situação toda. Galera, é o seguinte, matéria do Rodrigo Matos, grande Rodrigo Matos, no site... no portal do All Sport, falando sobre o Super CT do Ninho do Urubu, rapaz. Olha que bacana isso aqui, galera. Vamos lá. Flamengo projeta um Super CT Ninho do Urubu, com dinheiro da venda de 26 apartamentos de luxo no Morro da Viúva, que pertence ao clube. Com a aprovação do conselho, o clube dá início ao projeto de transformar o seu CT em um super Ninho do Urubu. Já foi iniciada a compra de terrenos para a expansão do CT. Aliás, o próprio Rafael Zarco já tinha feito uma matéria sobre isso, né, no Globoesporte.com. Ele trouxe a informação que lá no bairro de Vargem Grande, que é onde fica o CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, o papo lá é que o Flamengo quer comprar tudo que é terreno em volta. O pessoal tá até, caramba, o Flamengo quer comprar tudo, coisa e tal. Vamos seguir. Essa primeira leva de apartamentos de luxo tem um valor mais ou menos de 100 milhões de reais. Há ainda outros 18 imóveis que o Flamengo vai levantar as penhoras para negociar e devem somar mais de 60 a 70 milhões em receitas. Cada imóvel custa entre 2 milhões e meio e 4 milhões de reais. Calma, nem todo o dinheiro vai para essa reforma no CT Ninho do Urubu. Há possibilidade para uso de parte da verba para outros projetos, como, por exemplo, o início do estádio próprio. Apesar de ser, assim, 100 milhões, 200 milhões, não é tanto dinheiro para estádio, não dá nem para comprar o terreno, tá? Porque se realmente o Flamengo quiser fazer lá no gasômetro, né, se confirmar isso aí, passar pelo conselho, essa situação toda, né? Só aquele terreno lá, a prefeitura cobra 400, 500 milhões de reais, é um terreno valorizadíssimo, é claro, tem negociação, o Landim sabe negociar e coisa e tal, mas é um terreno realmente valorizado, porque é lá no Porto Maravilha, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, o Ninho do Urubu possui 133 mil metros quadrados. Com a reforma, o CT passará a ter 9 campos de futebol. A ideia é levar toda a categoria de base para o Ninho. O futebol feminino também pode ser incluído. Vai lembrar que o futebol feminino, se eu não me engano, treina hoje no Cefam da Marinha, tá? Tanto é que tem uma parceria com a Marinha, eles usam um CT da Marinha, se eu não me engano, lá na Avenida Brasil, que tem, né? E a base joga na Gávea, né? Os jogos da categoria de base são na Gávea. Tudo bem, tem treino no Ninho, mas os jogos são na Gávea, eles estão planejando levar tudo pro CT Ninho do Urubu. Outra ideia é ter o máximo possível de terrenos ao redor do Ninho do Urubu por questões também de privacidade. Olha aí, o rubro-negro quer evitar que prédios sejam construídos em torno do CT e que possam permitir que os campos sejam observados. Olha aí, rapaz, olha, matéria muito interessante do Rodrigo Matos, tá? Vargem Grande hoje é uma área com potencial construtivo enorme, porque tem inúmeros terrenos lá sem nada construído ainda.
Então, provavelmente, ao longo dos anos, aquilo ali, alguém vai construir alguma coisa, vai construir casa, prédio, coisa e tal, e o Flamengo já planeja comprar para não deixar virar prédio, porque se virar prédio e tem uma janela virada para lá, o camarada com binóculo consegue observar, imagina uma situação dessa no Ninho do Urubu, né? Então, realmente, o Flamengo aí querendo fazer essa situação também por questões de... Bem pensado, hein? Eu nem tinha, no Ninho hoje, lá atrás, já tem umas casinhas ali que eu vou te contar, hein? Mas eu nem tinha pensado nessa possibilidade também. Meu querido, é o seguinte, o Manchester City da Inglaterra pode depositar, em vez de 18, 27 milhões de reais na conta do Flamengo. Isso porque a equipe de Pep Guardiola subiu a proposta de 70 milhões de euros para 88 milhões de euros para tirar Lucas Paquetá da equipe do West Ham, né, jogador revelado pelo Flamengo. Então, naturalmente, o Flamengo tem direito à cláusula de clube formador. O mecanismo de solidariedade, cerca de 5% da transação, portanto aí o Manchester City podendo depositar esse dinheiro na conta do Flamengo, né? Seria uma proposta inicialmente menor, né? Da equipe do Guardiola, não que é pequena, mas 70, o West Ham recusou, aumentou para 88, ia cair 18, agora pode pingar 27. O West Ham, quiser aumentar ainda mais aí para pingar mais grana no Flamengo, é melhor ainda. Mas o Flamengo não é banco, hein? Tem que pegar esse dinheiro ano que vem, investir no time. Isso é historinha de banco, não. Galera, é o seguinte, vamos lá. Segundo o jornal AS da Espanha, proposta do futebol árabe por Ayrton Lucas. E é absurda, tá? O Flamengo recebeu uma proposta do futebol da Arábia Saudita de pouco mais de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais. A informação é do jornal espanhol AS, tá? O veículo espanhol ainda destaca que os clubes árabes estão cada vez mais de olho no mercado sul-americano. E vale relembrar que recentemente o Al Hilal, né, time do Mister Jorge Jesus, chegou a fazer uma proposta pelo atacante Pedro, mas os valores foram considerados abaixo do pedido pelo Flamengo. Vale lembrar, tá, gente, que não foi revelado com esse clube árabe. Esse jogador também não é o jogador que eu estava comentando com vocês ontem, que o Flamengo estava encaminhando a uma possível venda, porque a fonte bem ligado ao atleta revelou, mas falou para não falar ainda, porque o atleta não sabe, eles precisam avançar em algumas situações ainda. Não é ele, tá? Muito menos é o Léo Pereira, tá? Porque o pessoal tá em dúvida em relação ao Léo Pereira também. E aí, rapaz, vocês viram na capa que eu botei aí essa questão dos 214 milhões? Pedrão, 20 milhões de euros não é 214 milhões, não. Você está mentindo, você está equivocado. Não estou equivocado, não, meu amigo. Eu vou te explicar agora. É o seguinte, os árabes, né, no caso do Al Nassr e esse outro clube que eu não sei quem é, estão dispostos a pagar 40 milhões de euros por Léo Pereira e pelo Ayrton Lucas. Os boatos que circulam é que eles aumentaram a proposta do Léo Pereira em mais ou menos 20 milhões de euros, 21, 22 milhões de dólares, e tem essa proposta de 20 milhões de euros pelo Ayrton Lucas. Então, totalizando aí quase 40 ou praticamente 40 milhões de euros. A janela daqui tá fechada. Se o Flamengo vende esses dois pilares da equipe, não tem reposição. Vai embora, não tem reposição. A janela da Arábia, né, fica aberta até o dia 20 de setembro. Ou seja, tem mais de um mês de janela ainda para eles. Ou seja, o Léo... E assim, gente, vale demais. O Ayrton Lucas foi comprado por 7 milhões de euros. Imagina você vende por 20, lucra 13. O Léo Pereira foi comprado por 6, você vende ele, lucra 14. Só que, cara, pensando no futebol, é o que eu disse agora, o Flamengo não é banco, o Flamengo já vendeu jogador a pampa, tá com o bolso cheio. O Flamengo tem que pensar no futebol e não vender jogador, entendeu? É uma proposta bizarra, mas tem que manter os caras, até porque a janela nossa tá fechada, não tem reposição. E os caras já estão encaixados, mesmo que tivesse. Meu querido, vou ver, né? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.